Salve, rapaziada, Conexão PVT no ar. Hoje recebendo aqui um profissional que está se destacando muito, não só trabalhando com atletas brasileiros, mas também sendo já procurado por atletas de fora do Brasil, aí, pela excelência do seu trabalho. Ítalo Vilardo, bem-vindo. Oi, Vido, tudo bom? Obrigado aí pelo convite. Sempre fui fã do teu trabalho, sempre vi teus podcasts aí, tuas entrevistas. Já li os teus livros ali. Tem um com dedicatória sua, você não vai lembrar que você fez a dedicatória para mim, mas eu tenho. Pô, que legal, Ítalo, que maneiro. E, pô, eu tenho acompanhado direto, né? Você é um faixa preta de um grande amigo, né? Do Castelo Branco. Sim. E pô, já está há muito tempo, né, Ítalo? Eu lembro que o teu trabalho, há muito tempo você já tinha um trabalho diferenciado com a preparação física, mas antes da pandemia, né, a pandemia mudou muito os referenciais, as pessoas, os profissionais de educação física começaram a trabalhar de maneira mais virtual, mas você já faz isso há bastante tempo, né, Ítalo? Já, eu trabalho preparação física há 15 anos já. E a parte online ali eu trabalho há 12, 13. Eu dou suporte online para atletas já há bastante tempo. Eu tinha muitos atletas que trabalhavam comigo aqui presencialmente no Brasil, aqui no Rio, e eles foram para os Estados Unidos, e a gente manteve o treinamento. Então, eu sempre tive essa forma de trabalhar online e muita experiência, muita excelência nisso. Hoje em dia é a minha maior demanda online. E que quando na pandemia veio o boom, o que o pessoal começou a fazer, eu já fazia há 10 anos para trás. Pô, bacana. Dá uma noção para a galera, assim, né? A gente estava falando em off aqui, você falou que trabalha com mais de 400 pessoas, né? Mas quantos por cento atletas de MMA, quantos do jiu-jitsu? Então, eu só trabalho com praticantes de luta, profissionais ou não, mas praticantes de luta. Hoje mesmo veio um rapaz trabalhar comigo, pô, você faria da minha esposa? Eu falei, não faço. Não trabalho com quem não é da luta. E aí eu trabalho sim com média de 400 e pouco ali, praticantes. Muitos nem competem. Eu tenho 2 atletas, cara. Eu brinco aqui que estão competindo para quem vai até mais velho. Um já está com 65 anos, entendeu? O cara treina jiu-jitsu 3 vezes na semana, a gente monta o treino adaptado para ele. Muitos nem competem. Te dizer que profissional seria ali. Profissional é o cara que vive da luta, né? Metade ali, alto rendimento, metade da metade. E MMA deve ter também a média de 70, 80 atletas de MMA, só MMA. No UFC tem bastante gente, tem os garotos que vieram do Contender agora, ganharam, já estão com luta marcada. Pessoal de São Paulo, tem pessoal de fora do país, bastante gente nos Estados Unidos. O Rodolfo Vieira mesmo, a gente está começando a trabalhar, deve ter uns 6 meses. Ele vem de lesão da cirurgia na mão, né? Tá programando voltar. Tem o Abus agora, que lutou recentemente. Rapaz, isso que eu ia te falar. Quer dizer, como é que foi essa história do Abus, né? Ele acabou de lutar com o Bruno Huck, né? Fez um lutão e a parte física foi um dos diferenciais dele nessa luta, claramente, né? E parece que ele começou a trabalhar com você quando lutou com o Caio. Com o Caio Borralho, né? E percebeu aí a excelência do seu trabalho. Na verdade, foi até engraçado, porque eu trabalho com o Caio antes do Caio entrar pro Contender, né? A gente já trabalhava antes, bem antes. E aí o Caio veio numa crescente maravilhosa. O Caio é um atleta muito... não é dedicado, todo atleta mas ele é muito compromissado. Você tem que ter todo um compromisso ali com os teus treinadores, com a tua rotina, com tudo, ele é muito compromissado. E quando o Abus perdeu pro Caio, na semana seguinte ele já entrou em contato comigo. Um dos treinadores do Abus me conhecia, começou a treinar comigo também, entrou em contato, falou, cara, ele achou o Caio muito forte, muito condicionado, ele se impressionou com o condicionamento do Caio, e a gente veio até você. E aí, um outro ponto curioso, que eu botei também ele para trabalhar com o mesmo nutricionista do Caio, entendeu? E aí a gente começou a fazer esse trabalho com Abus, e ele cresceu muito, porque realmente ele não fazia nada de físico, nada. Ele bateu o peso para essa luta assim, de uma forma muito mais tranquila. Ele foi dormir na quinta para sexta, quase 1 quilo abaixo da balança. Aí ou seja, a vantagem disso é que ele já foi dormir reidratando. Ele já pôde reidratar antes da balança, subiu na balança no peso,
começou o processo, facilitou muito a performance dele, a perda de peso, o rendimento todo, e realmente foi uma luta que exigiu muito do físico, até para dar aquele katagatame ali no terceiro round. Pô, impressionante. E como é que você faz com ele, assim? Ele é russo, fala bem inglês? Ele fala inglês, Uhum. inglês, eu monto a planilha de treinos, sempre vou mandando a planilha, e aí a gente vai adaptando o que for necessário. Os atletas, no caso dos atletas do UFC, a gente tem a vantagem que ninguém recebe uma luta 15 dias antes. Existe até os casos ali, tudo, mas geralmente a gente sabe quando vai lutar bem antes, né? Então, quando a 5 Abos acabou de lutar com o Arley, a gente começou um trabalho de hipertrofia com ele, para ele ganhar mais volume muscular, fiz um trabalho curto, e aí a gente foi organizando o trabalho dele, fizemos um trabalho de resistência muscular com ele. Sim, muito focado na sala de musculação e em treinamento intervalado de situações de luta. Ground and pound, esgrima, briga ali no wrestling, sempre montando o treino intervalado para fazer com que ele tivesse uma alternância de batimento e recuperação. Ao subir o batimento e recuperar. E aí fizemos trabalho com ele, ele está muito bem, está muito feliz, porque ele nunca fazia nada. E ele, quando você vê um resultado, você fica mais feliz, né? Porra, ele mudou até fisicamente, né? Eu acho que foi o Carlão ou o André que falou isso na transmissão, e de fato ele mudou, o corpo do cara mudou. Sim. E ele pegou um cara que era muito forte, uma mão pesada, um judoca mais baixo, entendeu? Um cara difícil de lutar com ele. E como é que é esse acompanhamento, só para eu entender, Ítalo, assim, você passa um treino para o cara e alguém coordena, você entra virtualmente para coordenar, como é que é esse trabalho? Aí vai muito do atleta. Eu monto a rotina de treinos, a gente vai conversando, pegando informação, vou montando a rotina de treinos e vou mandando para ele. Esse treino aqui dura uma semana só, esse aqui dura 2. Vamos fazer assim, vou organizando, vou pegando feedback, como é que tá se sentindo, como é que tá o peso, lesão, dor. E aí os atletas vão respondendo ali, tiram dúvidas, às vezes eu peço, filme e me manda. Tô fazendo filme, você fazendo, me manda. Alguns atletas têm personal, e aí geralmente a gente tem um grupo, aí o personal tá lá junto com ele, manda para mim. Por exemplo, daqui a 3 semanas o Maurício Ruff tá lutando no UFC de novo. O Maurício Ruff trabalha comigo também desde antes do Contender. Hoje em dia ele tem um personal que acompanha ele lá. Aí eu converso até mais com o personal dele do que com o próprio Ruff. O Ruff me dá coisas mais pontuais ali. A gente tem uma equipe multidisciplinar muito boa, com o pessoal da Fight Nerd, se dá muito bem nesse aspecto. E aí vai trocando informação. Aí às vezes o cara, ele treinou não sei o que, ficou com a dor aqui. Vamos adaptar dessa forma, vamos organizar. Acaba que o meu trabalho ele é muito desgastante, digamos assim, porque ele não tem tempo, né? Você não a qualquer hora é hora. E eu tenho atleta no mundo inteiro. Eu tenho muitos atletas em Abu Dhabi, tenho atleta no Japão, tenho muito atleta na Alemanha. E aí eu fico nessa demanda de horário meio que louca. Mas eu já consegui me adaptar, são muitos anos fazendo. E consigo fazer de boa. O Pablo Sucupira, né, diz que você é um nerd. Pô, o Pablo Sucupira falar que alguém é nerd é porque o negócio é sério. Ele, cara, eu gostei muito. Eu vi uma entrevista do Ítalo e falei, pô, esse é o cara para trabalhar com a gente. E ele diz que para ele você é o melhor do mundo aí na preparação física de atletas de MMA, né, cara? Como é que é essa coisa do estudo? Você teve alguma referência na tua formação? Como é que se deu essa tua formação? Eu acho que o maior detalhe da minha formação foi experiência muito grande de luta. Eu treinei muitos anos, eu treino de jiu-jitsu há muitos anos, fiz judô há muitos anos. Pra você ter uma ideia, o Megaton, que é o pai da Mackenzie, ele tá nos Estados Unidos há uns 30 anos. Eu fui aluno dele, cara. Fui aluno dele aqui no Brasil. Entendeu? Então isso aí é 85, 86. Se eu não me engano, ele foi embora do Brasil em 88. Eu fui aluno dele. Pra tu ver quantos anos tem no tatame. Treinei muito tempo de boxe, fui aluno do Claudinho, treinei wrestling. E aí isso me deu muita experiência de luta. Por mais que eu não tenha sido um atleta, lutei bastante campeonato, tudo, mas nunca fui um atleta, nunca me despontei. Sempre tive muita lesão, que é algo que me fez buscar o treinamento também. Por que isso acontece? Como a gente minimiza isso. E aí fui estudando, aprendi muito com o Marcos Albuquerque, que era o Marquinho Tatu, foi um dos maiores parador físico ali da geração ali mais antiga. Ele Pedro Riso, Marco Ruas. Pedro Riso, Marco Ruas. Muita gente do judô. Ele foi para duas Olimpíadas com a equipe do judô. Se eu não me engano, acho que foi 96 e 2000 que ele foi para as Olimpíadas.
com a equipe de judô, depois voltou para mais um ciclo olímpico no judô, e ele é minha grande referência, um grande amigo meu até hoje. Hoje ele diz que eu sou a referência dele, mas aí fica nessa... Um ajuda o outro ali. E eu falo para todo mundo, cara, treinamento é muito simples. É uma coisa que você tem as diretrizes, você tem os nortes. O problema é que as pessoas inventam demais, querem fazer o diferencial. Aí é o que eu falo, ou você treina ou você se cansa. São coisas diferentes. Eu não preciso te cansar, eu tenho que treinar. Nem toda sessão de treino ela é exaustiva. E ainda mais para a luta, o treinamento para a luta ele é complementar. O principal se faz dentro do tatame. Entendeu? O principal é ali dentro. A luta ele vai sempre complementar. Você quer ganhar força, quer ganhar isso, aquilo, a gente vai fazer com um complemento do lado de fora. E organizar sempre, nunca negligenciar descanso, alimentação, são coisas muito importantes. E eu consigo ter muita confiança dos atletas. Isso que é muito legal. Por exemplo, estava falando do Caio, nessa última luta que ele fez, a gente achava que o Caio não ia estar lutando nos próximos meses, e aí foi chamado meio que ali faltando acho que 3 ou 4 semanas ele foi chamado para lutar. A primeira pessoa que ele ligou fui eu. Ele não falou com o Pablo, ele não falou com o empresário, com ninguém. Ele ligou para mim. Ítalo, fui chamado. Você acha que dá tempo de me preparar? E aí, como eu sabia todo o histórico dele, eu sei exatamente qual era a fase de treino que ele estava, falei, Caio, dá pra gente se preparar sim. A gente vai adaptar aqui o treino, a gente chega, minha maior questão é o peso. Quanto é que você está pesando? Ele, não, eu estou tranquilo no peso. Outra coisa que é muito importante. E aí organizamos o treino, aí ele falou, então eu vou ligar pro Pablo, vou dizer que fui chamado e aceitei a luta. Caramba! E isso é uma coisa que eu ia te perguntar na sequência, essa parte de peso, você trabalha com nutricionista, e tem atletas que ainda não têm condição de ter um preparador e nutricionista, né? Tem que escolher um ou outro. Você faz também essa parte de perda de peso, de sauna, de banho, de banheira? Não faço muito, porque cada detalhe importa. Sabe? Às vezes, um detalhezinho que você passa despercebido, que você erra, pode ter uma consequência lá na frente. E o ideal é que faça alguém que seja da área. Para você ter uma ideia, eu estou sempre conversando com os nutricionistas dos atletas e tudo, organizando ali, com o médico. Muito normal conversar com os médicos, às vezes quando está vindo de lesão. E eu tenho 2 nutricionistas que eu gosto muito de trabalhar. Um que é o Renan, que é o cara assim, que para MMA que eu mais indico, e outro é o Clóvis, que é o cara que eu mais indico para o jiu-jitsu. Aí você fala assim, você indicaria o Clóvis para o MMA? Sim, mas eu prefiro o trabalho do Renan. Os dois são altamente competentes, mas tem pequenos detalhezinhos ali. Só para eu entender, o Renan trabalha com quem e o Clóvis com quem? Só para a gente ter uma noção assim. Cara, o Renan trabalha com o Caio Borralo, trabalha com Abus, trabalhou com o Maurício Ruff, basicamente todo o Fight Nerd, e está crescendo bastante. O Clóvis, eu indico ele assim, quais os atletas de jiu-jitsu que falam, você tem alguém para me indicar? Eu indico o Clóvis já, entendeu? Para o jiu-jitsu. Porque justamente por isso, os detalhezinhos importam muito. Isso é uma coisa importante, né? Eu estava até conversando com o Carlão ontem, os fãs ali já... Deixa eu só rapidinho, só um segundinho, eu vou te fazer a pergunta, vou sair e voltar, mas eu vou te fazer a pergunta, saio e volto. A coisa de perda de peso, por exemplo, o Poatan, se ele subir para o pesado, Ítalo, né? E pintar uma luta nos médios, cara, qual o risco disso? O Carlão estava falando isso ontem, falando, Alonso, se ele aceitar, por exemplo, uma luta com Aspinall em fevereiro, não tem a menor possibilidade de ter uma luta entre ele e o Chimaev, por exemplo, porque ele precisa fazer um trabalho físico para estar em fevereiro bem para lutar com Aspinall. Como é que ele vai descer 2 categorias, né, cara? Descer para 83 quilos. Porque tem toda a questão do lastro que você vai carregando, entendeu? O Poatan já é um cara grande. Ele já tinha dificuldade de bater o peso. Ele batia, mas ele tinha toda a dificuldade. E você vai carregando o lastro. Quando o Anderson lutou com o Vitor, essa luta deve ter uns 15 anos já, se não me engano. O Anderson fez o treinamento dele todo lá com o pessoal do Pedro Rizzo. Né? Ia treinar, tinha um blogger na época, o próprio Thales. E eu trabalhava lá com o Pedro nessa época também, acompanhei bastante camp. E eu lembro que o Rogério Camões falou algo muito importante. Você acha que o condicionamento do Vitor vai interferir na luta? Eu estava dando uma entrevista para alguém, que eu não lembro quem. O Rogério falou algo muito importante. Eu acho que você botou a mão no teu microfone. Dá uma olhada, Ítalo. Não. Tá agora? Ih, melhorou. E aí eu lembro que
O Rogério falou uma coisa muito importante. Você tem que lembrar que o Vitor tá caindo 2 categorias para lutar com o Anderson. Ele lutou lá em cima já. Ele vai carregar um lastro e isso pode pesar numa luta longa. E realmente vai pesar, pesa numa luta longa. Porque perda de peso, cara, não é uma coisa tão simples quando as pessoas acham. Ah, não, é só desidratar. Não, não é isso. Tem todo o crescimento que o teu corpo tem, o que ele carrega, a tendência com o tempo você ficar mais pesado, entendeu? E aí lesão, às vezes você tem muita lesão quando você sobe de categoria, de peso, a musculatura segura um pouquinho de lesão, aí você desce, ela sente de novo. Até problemas forçando desidratação, como pedra nos rins, pressão alta, inúmeras coisas. Entendi. Então, quer dizer, se ocorrer um desafio desse, tem que ser uma coisa para você fazer com, né, cara, com tempo. Sim, com tempo. Não pode ser na maluquice, ainda mais é o que eu falei com o Carlão, né, cara? Pô, não faz sentido nenhum. Pô, até é o cara do momento, campeão, pô, tá maior ativo do UFC. Pô, o Chimaev chegando, digamos que ele ganha o cinturão dos médios. Pô, vai querer pegar o campeão de cima, tem que fazer pelo menos umas 2 defesas. Se for interessante para o Poatan, que o Chimaev suba, não o Poatan desça, depois do Poatan ir para o pesado, né, cara? E eu, assim, acredito muito que faria muito mais sentido ele no pesado, tentar lutar com o John Jones. Seria uma das maiores lutas da história do UFC, talvez. Pelo que o Poatan, por mais que ele tenha pouco tempo, mas pelo que ele está fazendo. Sem dúvida. E o que está sendo... Eu acho que o que está em pauta no momento é o seguinte, porque o Poatan e o Aspinall deram uma declaração que tiveram uma conversa muito positiva com o UFC e novidades estão por vir. Dia 16 de novembro a gente tem Miocic e John Jones. Tudo indica que ambos se aposentarão. E aí a gente vai ter o Aspinall com o cinturão interino querendo, obviamente, disputar o linear, né, cara? E aí, qual lutador que faria mais sentido para disputar esse cinturão? O Poatan, né? Então o Dana sobe o Poatan para lá para fevereiro ou março no UFC, para o melhor UFC ali para começar o ano, jogar Poatan e Aspinall. Isso é uma elucubração, ou, obviamente, se o John Jones não quiser se aposentar e vencer o Miocic, de repente aí, não sei, aí fazer um Poatan e John Jones, na verdade, como você falou. Vai saber depois dessa luta, né? 16 de novembro é a data. Agora, jogando aqui algumas imagens aqui que eu achei no teu Instagram, né? Conta aí pra galera quem são essas feras aqui. O Caio, todo mundo conhece. Caio treina comigo, o Renan, que é o nutricionista que eu te falei, que trabalha com a galera toda, ali é o médico, que é o Daniel, faz jiu-jitsu, treina jiu-jitsu lá no Demian, ele cuida dessa galera toda, faz preparação física comigo também. Léo Lara, que é o marido da Bia, campeão brasileiro de jiu-jitsu, faz preparação física comigo. Atrás, a grande campeã de jiu-jitsu, a Bia, faz preparação física comigo também, já ganhou tudo no jiu-jitsu, ganhou Mundial, World Pro, Abu Dhabi, e tá migrando para MMA agora, né? A gente até tive uma reunião com ela hoje mesmo, traçando do MMA sobre o MMA dela. Porque ela vem com o contrato do ONI, e aí tá querendo lutar, se tiver uma proposta para lutar, mas o ONI não libera, aquelas coisinhas contratuais, né? Uhum. Ela tinha decidido que isso é uma coisa importante falar. O atleta, às vezes, tem que entender que ele não consegue fazer tudo. E cada vez mais você acompanha o Vale Tudo desde lá de trás e você sabe como é que vem a evolução do esporte, né, do atleta. E antigamente galera, eu peguei essa época, né, o cara estava lutando Mundial de Jiu-Jitsu, lutando Vale Tudo, ele estava brasileiro, hoje em dia não dá mais para você fazer isso. Você não vai ver o cara lutando UFC agora, semana que vem tá disputando o Mundial de Jiu-Jitsu na Califórnia. Não tem mais isso. E eu estava conversando com a Bia, falei, Bia, você não pode querer ingressar para o MMA com o currículo que você já tem, que você já consegue sair lá na frente, treinando para lutar o ADCC, treinando para lutar o Mundial de Jiu-Jitsu, treinando para lutar o Campeonato de São Paulo que vai ter semana que vem. Não dá. A gente tem que organizar muito bem isso. Aí ela já está mais ciente que ela vai ter que abrir mão de algumas coisas. E eu falei, cara, você já conquistou tudo. Você vai fazer o quê? Você vai conquistar mais uma vez. Vai te agregar até aonde isso? Legal. Agora, deixa eu te perguntar uma curiosidade, Ítalo, você que acompanha todos esses atletas aí profissionais, algum cara assim te impressiona no MMA em termos de ter um gás absurdo ou uma questão de força física, explosão, assim, quais são os atletas hoje em dia cujas valências mais te impressionam?
Cara, é interessante essa pergunta. Eu vejo de um outro aspecto. Vou tirar até o Poatan como exemplo, tá? Se você falar em termos fisiológicos, em termos de treinamento, o que ele está fazendo está errado. De estar lutando assim em sequência. Por quê? Porque ele não dá tempo das valências físicas desenvolverem. Ok? Ele não vai conseguir fazer um trabalho de ganho de força, entrar num trabalho de potência lutando a cada 2 meses. Não tem como ele fazer isso. Então, e para a forma que ele luta de forma impressionante. Nessa última luta, acho que eu falei até com o Carlão também, que eu achei ele um pouquinho mais lento, mas aí depois, analisando de novo, você vê que era um pouco da estratégia também, da forma de lutar, de conduzir a luta, muito inteligente. E aí eu percebo muito isso, que a evolução física no MMA está fazendo com que o atleta cadencie a luta para a forma física que ele quer fazer. Você tem atleta que tem muito giro, que dá muito volume de luta. Chimaev, por exemplo. Né? Chimaev, exatamente. Chimaev. A própria categoria do 5-7. Os caras têm os garotos Matheus ali. Nicolau, teu atleta, né? O Matheus treina comigo há 10 anos. Ele tá vindo numa maré ruim. A gente está até conversando bastante. O Matheus sumiu para a Califórnia há pouco tempo. Mas você pega ali alguns atletas, como o garoto que é o campeão agora, o Pantoja. Ele tem um volume de luta muito grande. O garoto, a penúltima defesa de cinturão que ele fez foi contra o garoto que ganhou do Matheus. Que volume de luta impressionante ali e volume com contundência. Porque uma coisa é você botar volume e não ter muita contundência. Eles já estão apresentando muita contundência e muito volume. É uma luta muito movimentada. E aí você tem atletas de categorias que teriam essa característica e já são mais cadenciados, vão levando a luta. E não é que eles não tenham isso para dar, é a forma que eles estão cadenciando a luta. E aí, falando até do próprio Caio, o Caio tem uma característica, até pelos estudos do Pablo, eu falei... Falando dele aqui, ó. Eu falei para ele que botei até no meu Instagram, que ele era o John Danaher do MMA. E aí logo depois vieram falar que ele era o John Danaher do MMA. Pelos estudos que ele faz, pela forma que ele consegue encontrar brechas no jogo dos adversários ali, os buracos, ele consegue fazer com que os atletas cadenciem a luta para atrapalhar os adversários. Você pega a penúltima luta do Caio contra o Paul Craig. Porra. Ele que jogou em todos os erros do Paul Craig, pressionou da forma que tinha que pressionar. E detalhe, cara, eu conversei com o Caio umas semanas antes e ele fez exatamente o que ele falou para mim que ia fazer. Sim. É impressionante. O plano tático que eles traçam, eles seguem realmente. E isso é legal porque a gente bota isso dentro do treino de luta, dentro do treino intervalado, tá aí o Abus. Esse é o Abus, né? Você, o Abus e esse aqui quem é? Daniel. O Daniel, né? O Daniel, que é o preparador físico, você falou. O Daniel é o treinador de striking dele. De striking, confundindo com o Clóvis. Você pega essa foto aí, essas duas fotos, o Abo fisicamente já está muito maior. Isso aí tem a diferença de 5 meses. Essa foto foi lá no UFCPI e agora na última luta dele. Ele já está bem maior fisicamente. Exatamente. E aqui você com o Rodolfo, né? Com o Marquinhos da Pirâmide, que é uma das maiores equipes de grappling aí que a gente tem no Brasil. Ele é uma equipe pequena, mas que trabalha de uma forma muito legal. Eu priorizo muito a forma que você tem que trabalhar, de organização de equipe, de planificação, de pensamento, Vou te contar uma coisa que aconteceu no Mundial de 2011 de Jiu-Jitsu. Tá? Eu estava com um atleta, foi campeão mundial faixa marrom nesse ano, e ele me liga, tipo assim, 3 dias antes da viagem, eu fui pro Mundial também, e ele falou, então, eu tô indo pro Mundial, já comprei passagem, mas eu não tenho hotel, não sei onde é que eu vou ficar. Eu falei, como assim, cara? Não vi nada disso. Eu falei, cara, você tem que se organizar para isso. Você tem que se organizar para isso. Aí eu acabei botando ele no meu hotel, porque isso tudo conta. O Felipe Costa, que é um conhecido seu, amigo seu também, tudo no jiu-jitsu, trabalhei muito tempo com ele. O Felipe resolveu lutar o Abu Dhabi World Pro. Nunca tinha lutado. Pô, então eu vou lutar. Vamos, treinamos para aquilo. Eu fui para Abu Dhabi quase um mês antes para trabalhar com o pessoal lá na Abu Dhabi. E aí, quando eu cheguei lá, eu detectei algumas coisas que eu sabia que ia interferir na performance do Felipe.
principalmente na alimentação. O Felipe tem uma alimentação muito certinha e ele não come arroz. Falei, Felipe, olha só, traz a tua comida. Ele, por quê? Eu falei, cara, aqui não é que nem nos Estados Unidos você está acostumado. Você chega nos Estados Unidos, você vai no mercado, compra tudo que você precisa. Aqui esquece. E aqui a base é o arroz. Tudo aqui você tem arroz. Então você traz a tua comida, se organiza dessa forma. Não deu outra. Ele levou tudo que ele ia comer, aí organizou tudo direitinho lá e ele foi campeão. Ele foi campeão porque você mandou ele levar comida? Não, não foi. Mas isso interfere. Porque você chega lá, ele não encontra o que ele vai comer. Mas aqui só muito arroz, eu não como. Já, né? Exatamente. Entendeu? São coisas que a gente pode cortar do atleta. Eu privilegio muito isso. Eu tento organizar muito isso na rotina do atleta. Entendi. Pô, e tem algumas coisas que eu vi no teu site aqui bem legais, cara, que queria que você abordasse, né? Por exemplo, hipertrofia ajuda na luta? Ajuda muito. Só que o problema é saber fazer. A hipertrofia, toda valência física que você vai trabalhar, ela vai te dar um ponto positivo e um ponto negativo. A hipertrofia, por exemplo, é normal você ficar um pouco mais cansado, um pouco mais lento no treino de luta. Isso é normal, porque é o lado ruim da hipertrofia. Você está subindo o volume muscular, você está fazendo um treino que é um pouco mais longo, que é um pouco mais desgastante, você tem que comer mais. E se você não organizar isso dentro do plano do atleta, do tempo do atleta, isso pode prejudicar ele lá na frente. Ainda mais quando você pega alguém que quer se basear num trabalho de um halterofilista. Entendeu? Vou te dar um exemplo do Rodolfo Vieira agora. A gente está trabalhando com o Rodolfo, a gente veio reabilitando muita lesãozinha que ele tinha, organizando algumas coisas para ele, quadril, da mão. E aí ele vai lutar a DXC, que é um evento de jiu-jitsu que vai ter daqui a 3 semanas no Rio. E aí eu estou fazendo um tipo de trabalho com ele. Se fosse para ele lutar o UFC, eu teria que mudar o trabalho que eu estava fazendo com ele. Aí eu falei, mas eu vou lutar a DXC. Eu falei, Rodolfo, a gente não vai mudar o trabalho, porque você precisa melhorar essas qualidades aqui. E você vai fazer uma luta de submission, é uma luta, dura 15 minutos, são 5 rounds de 3 minutos. Para a forma que você luta 3 minutos, assim, você está mais do que acostumado, que ele é muito explosivo, se movimenta muito, então 3 minutos ainda ele consegue bancar, e eu não vou mudar o treino. A gente vai seguir esse padrão, vamos focar num treino intervalado dentro desse tempo de rounds de 3 minutos, e eu não vou mudar o treino físico, porque você consegue lutar fazendo esse físico, esse tipo de competição. Então é a importância da gente organizar isso tudo. Aí eu repito, foi o que eu falei com ele. Se fosse o UFC te chamou para lutar de repente, a gente tem que mudar tudo. Você não pode continuar com isso que você está fazendo. Mas como você não deve estar lutando até final de janeiro, a gente pode ir seguindo. E tem uma outra aqui que você colocou, os 3 erros que fazem você não evoluir fisicamente. Você lembra deles? Treinar demais, negligenciar descanso, alimentação. Exatamente. Achei isso bem interessante, né? São estoquezinhos bem importantes aqui. E outra que você falou, como evitar lesões no jiu-jitsu, cara. Isso eu achei... O esporte de luta, né? O jiu-jitsu, o MMA, o boxe, são esportes traumáticos. Eles são o objetivo do jiu-jitsu é você impor ao teu adversário uma torção, um estrangulamento, onde ele pede para parar ou ele vai se machucar gravemente. Esse que é o ponto do jiu-jitsu. E você é traumático. E você tem que entender que, por mais que ele seja traumático, você tem que ter todo um fortalecimento articular, estabilização articular, muito sinergismo muscular, para que, por mais que ele seja traumático, você consiga minimizar isso. Porque não tem como você não se machucar. É uma luta, é um combate. Mas você consegue equilibrar as musculaturas para prevenir e reabilitar. Às vezes tem muita gente, tem muita dor no ombro, lesão no ombro, não cura. Aí você vai ver a parte estabilizadora do ombro, está toda comprometida. Ele não consegue fazer alguns movimentos básicos, aí você tem que voltar a fazer aqueles movimentos básicos. E aí vai muita gente, uma coisa que eu bato muito de frente hoje, com os treinadores modernos que nunca treinaram ninguém, nunca lutaram na vida e querem te ensinar a fazer treinamento. E é justamente isso, não adianta você querer evoluir o treinamento para um nível se você não sabe fazer o básico. Eu quero começar a fazer LPO, que é o levantamento de peso olímpico. Tudo bem, você sabe agachar? Você já fez um trabalho de agachamento? Antes de você chegar lá na frente, você tem que fazer isso tudo. Se eu te botar a fazer LPO, você vai se lesionar. Você vai fazer errado, você vai se lesionar. E são coisas muito difíceis de serem feitas. Você tem que ter toda uma progressão. E isso tudo vai contar
para prevenção de lesão também. Entendeu? E é curioso que antigamente era muito empírico, né, cara? Eu lembro daquele Chris Luffer, que era um fisiculturista, o homem era roxo, cara. Ele veio aqui com o Vitor, a gente encontrava ele no Bibi, falava, o nego falava, cara, a pele do cara é roxa, né? Porque às vezes ficam sobressaltadas, e todo mundo falando, porra, Vitor, preparação física é uma coisa, para luta é uma coisa. Exatamente. Para você virar marombeiro é outra. Deu no que deu, perdeu pro Randy Couture exatamente porque o cara fez ele virar um fisiculturista e não um atleta de luta, né, cara? E esse lastro que ele ganhou para isso aí foi prejudicial para ele até anos depois, porque ele teve que fazer todo, de certa forma, um destreinamento. Eu estava conversando com um preparador físico brasileiro da última Olimpíada, da equipe do judô, que a gente da penúltima Olimpíada, na verdade, que a gente teve 1 ano de atraso por causa da pandemia, e ele falou, Ítalo, o mais difícil foi a gente fazer o destreino, porque os atletas estavam num pico de treino que não podia simplesmente cortar. A gente teve que fazer um destreino para poder puxar lá na frente depois. Então, isso é muito importante. Ali o pessoal da Fight Nerds, né, que é o Pablo, a galera ali, eu tenho bastante atleta ali, a gente tem uma relação muito boa. Todo mundo já sabe o protocolo. Lutou, 1 semana off. Tô inteiro, 1 semana off. A luta caiu, 1 semana off. Porque às vezes o camp é mais desgastante do que a luta. A luta em si, às vezes, é mais desgastante. O camp, às vezes, é mais desgastante do que a luta. Exato, cara. E dá uma agonia quando eu vejo esses caras exatamente acompanhando tanto tempo o trabalho de vocês, de vendo o atleta se lesionar, e entendendo que a vida útil do atleta está diretamente ligada a fazer maluquices ou respeitar o seu corpo, né? Eu fico agoniado quando eu vejo, cara, atletas que estão se achando guerreiros por pegar uma luta em cima da outra, quando na verdade tudo bem, às vezes é importante para você ganhar uma moral, mas, cara, a partir do momento que você ganhou uma moral, para de fazer maluquice. Por exemplo, agora o Moicano, né? Que é um cara que, porra, eu gosto pra caramba e é um guerreiro e, obviamente, tem um filho para criar e é o momento dele. Mas, cara, o cara precisa entender assim, eu ganhei essa moral, agora eu preciso de 6 meses para cuidar do meu corpo. Né? Como até o próprio Poatan agora mesmo, ele fez 3 que deram uma moral para ele com o UFC, que agora ele pode se dar o luxo de parar e falar, cara, aí, eu preciso eu tenho 37 anos, para lutar até 42, eu preciso agora dar uma zerada na máquina, né? E a gente tem o coisa também da Fight Nerds, que lutou lesionado. Então, são vários casos, né, cara? É o Jean, o Moicano é absurdo, cara. Ele estava cogitando lutar com aquela clavícula solta, entendeu? O Dana teve que chegar e falar, nem pensar mesmo. Você pega um cara duríssimo, cara, que caixa grossa demais, o Durinho. O Durinho, ele fez uma sequência de lutas no UFC, e aí foi o Shimaev, ele falou que o Tyson se machucou durante a luta, não foi isso? Foi no Belal Muhammad que ele se machucou. Foi no Belal, exatamente, então. Só que ele veio de uma sequência de luta muito forte, ele lutou em pouco tempo. E às vezes aquela lesão ali pode ter sido decorrente dos campos anteriores. Entendeu? O músculo já foi estressando, a musculatura já foi estressando, e aí se chegou no ápice que não aguenta. Assim, conceitos que mudaram, Ítalo, você que viveu muitas fases, né? Conceitos lá de trás da educação física, quando você começou, que hoje em dia caíram por terra. Você tem, na verdade, eu não digo nem conceitos que caíram por terra, eu farei o contrário. Conceitos que se firmaram e mostraram que algumas coisas que eram culturas caíram por terra. Como, por exemplo, a parte de aeróbica, de corrida. Porque o corpo vai melhorar meu gás. Não é bem assim, entendeu? O aeróbico é uma coisa, a corrida é outra coisa. A corrida é um exercício. O aeróbico é um sistema energético. Você consegue... Eu nunca botei atleta para correr para ganhar condicionamento físico, entendeu? Você consegue transformar o treino em um treino aeróbico. O que determina a intensidade do treino é o descanso, é a forma que você organiza o tempo de ação com o descanso, é a parte de aquecimento, o objetivo do aquecimento. No jiu-jitsu tem muito essa cultura. Tem que cansar no aquecimento, você treinar o jiu-jitsu cansado, você vai aprender. Não, já existem artigos que mostram que quanto mais cansado você tiver, menos a parte técnica você vai usar, e para você deplorar o movimento errado, basta um pouco de repetições.
E aí você faz aquilo errado, você vai decorar ele errado. Existe um estudo sobre isso. A parte de alongamento. O alongamento ele tem que ser tem que ser trabalhado com muito cuidado. Antes da luta, talvez não seja válido, porque ele pode diminuir até 30% o potencial de ativação muscular. Ele, sim, falando basicamente, ele pode relaxar uma musculatura, vai ter que fazer força em seguida. Então é difícil você trabalhar com alongamento. Alongamento não é aquecimento. Você fazer um alongamento de aquecimento, você tem que ter um profissional que saiba trabalhar bem com isso, para realmente fazer que seja um aquecimento. Então, na verdade, são conceitos que sempre existiram, que estão cada vez mais claros, e as pessoas realmente estão começando a entender isso. Eu já trabalho há 15 anos com preparação física, eu falava muita coisa lá atrás, você vai dizer, cara, você está errado, você só está falando, e hoje em dia as pessoas falam que eu falava 15 anos atrás. Eu dei um exemplo, até botei no Instagram um tempo atrás, sobre abdominais que girassem o corpo. Eu dei o exemplo do judô, dos movimentos do C8, você é maluco, o abdominal não pode trabalhar com giro, você força a coluna. Hoje em dia todo mundo chama exercício antirrotacional. Entendeu? E aí é aquilo, vem da experiência da luta, da análise do movimento. Quem fazia isso muito legal era o mestre Leitão, que ele era engenheiro, né? E até no livro dele ele fala da mecânica do corpo, da alavanca, do conceito de giro, e de certa forma é isso que você tem que fazer. Você tem que analisar a luta, o movimento, como é que eu potencializo esse movimento, qual exercício que eu posso fazer, e não é nada além do outro mundo. Não é, eu vou melhorar meu chute, não, é um agachamento, que ele vai melhorar o posicionamento do quadril, a força do glúteo, e aí tem todo esse trabalho que é muito mais simples do que se parece. E é muito legal que várias áreas, né? A tua área, sempre a gente, desde lá de trás, sabe da importância da preparação, não tem nem o que falar, né? O jiu-jitsu começa a entender a preparação, eu brinco que com o Flávio Canto ali, quando o Flávio Canto vinha treinar com o pessoal porque ele trouxe do judô. Exatamente, Paulo Caruso, o trabalho do Márcio Pimentel, do Paulo Caruso ali, importantíssimo com ele, o pessoal falava, cara, o Flávio Canto é um monstro, é um animal, e aí nego passou a entender que não era só sair com uma mão papai do tio Hélio, que tinha que ter também a parte física, né, cara, e aí vem a nova geração ali do Shaolin, dos outros caras que tiveram o Flávio Canto como exemplo e passaram a usar isso, o próprio Falid é um cara que lá atrás, né, já vinha trazendo isso. E isso a gente tem hoje, além da preparação, a parte nutricional e a parte também psicológica, né, cara? Cada vez mais a gente está vendo a importância da psicologia na luta. O Shaolin, ele treina comigo hoje em dia, né? Ele faz a preparação comigo, ele até fez algumas lutas, lutou alguns campeonatos. E aí você me lembrou de um fato em 2009. E se eu não me engano, acho que foi você que escreveu um texto falando sobre essa luta. Quando a Birrian finalizou o Tarsis no Brasileiro, sim. segundos. Eu acho que foi você que fez um texto falando do Carson Gracie da época. Foi muito legal esse texto, aí eu lembrei. E aí eu lembro que a Birrian, ele vinha com a cultura de muito treino, não tinha descanso, e eu fui quebrando isso tudo dele, e ele estava bem lesionado, o médico falou, não, você não compete nunca mais. E aí a gente organizou o treino todinho dele, diminuiu muita coisa do que ele fazia. Eu lembro dele me ligar no sábado, porra, professor, tô cheio de energia aqui, quero dar um treinão, o que eu faço? Fala, dorme. Não, pô, vou dar um corridão na praia. Dorme. Deixa essa energia para treino segunda-feira. E aí, no processo do brasileiro, ele foi fazer alguma coisa e lesionou o quadril. Faltando uns 2 meses para o brasileiro. Eu falei, Rafael, você vai me escutar? Você vai fazer o que eu faço? O que eu te peço para tu fazer? Ele, pô, prometo. Aí eu diminui assim mais no treino de jiu-jitsu dele. A gente focou em... São 4 lutas na competição, você vai dar 4 treinos hoje. Não precisa dar 10. São 4. Vamos intervalar, vamos fazer isso. E ele chegou no Brasileiro, teve uma performance incrível no Brasileiro, só não finalizou uma luta e pegou o Tarsis, que tinha acabado de ser campeão no World Pro, peso absoluto, tinha acabado de ganhar um absoluto no Brasileiro no dia anterior, finalizou o Tarsis em 30 segundos. E aí foi assim, Tijuca veio abaixo, e aí eu falei, Rafael, tá vendo a importância de a gente deixar você descansar, botar essa energia toda para fora na hora que você precisa? E aí, logo depois, ele lutou o Rio Open, foi campeão pegando todo mundo, e treina comigo até hoje. Até hoje ele vai lutar ali, pô, vou fazer lutar daqui a 6 meses, o que eu faço? Entendeu? E aí, ganhou tudo depois disso, ganhou o Europeu, o World Pro, Mundial Master, sempre organizando esses conceitos. Muito legal, Ítalo, prazerzato te receber aqui, cara. Fala pra galera aí que quiser, não sei se você tem ainda espaço nessa agenda, 400 atletas é muita coisa, né? Cara, mas se tiver, como é que a galera te encontra aí no Instagram para procurar os teus trabalhos, mandar aquela mensagem aí e começar a trabalhar com você?
Aqui é coração de mãe, né, cara? A gente sempre tenta encaixar ali. Hoje em dia eu passei a recusar alguns atletas. O cara que se recusa a mudar, eu já não trabalho. Que é o que eu falo para ele, cara, você está dizendo que você não está tendo rendimento, você quer melhorar. Aí eu falo para você que o caminho é esse. Você não quer ir, você quer fazer o que você está fazendo, então você não precisa de mim, né? Mas é aquilo, é só mandar mensagem, chama no Instagram, no WhatsApp. Eu sempre tenho maior paciência para responder todo mundo. Respondo mesmo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu não deixo de responder ninguém. Tem muitos estudantes de educação física que mandam mensagem. Pô, eu quero trabalhar com o que você trabalha, me dá uma dica, você me indica um estudo. E eu acho legal porque eu tive o Marcos Albuquerque que fez isso por mim, mas era uma época que a gente não tinha rede social, a gente não tinha essas coisas, era difícil ter acesso. Então, se a gente puder contribuir um pouquinho para melhorar as pessoas que estão buscando, eu sempre penso dessa forma, eu sempre tento ajudar, agregar. E pode mandar mensagem no Instagram, Ítalo Vilardo, Ítalo com 2 L's. Entra no meu site também. E é isso aí, brigadão. Fiquei muito feliz de ter sido convidado por você. Eu sou da antiga, né, cara? Eu tenho muito tempo ali, eu sempre vi você trabalhando. É aquilo, pô, um dia eu vou dar a entrevista para o Alonso. Pô, que honra foi minha, meu irmão. Parabéns pelo trabalho aí. E, pô, vamos, com certeza em breve tô te perturbando de novo aí. É isso. Obrigadão, galera. Fica com Deus aí todo mundo. Nossa.